Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Eu sou Alisson e nós vamos continuar os estudos no Evangelho de João. E desta vez no capítulo 3. E nós vamos falar de Nicodemos, a visita de Nicodemos a Jesus. É uma passagem incrível, impressionante e de lições valiosas para nossas vidas. Pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de João, no capítulo 3, e acompanhe os estudos. Esse estudo, com certeza, vai ser de grande valia, de grande ajuda na sua vida espiritual. Grandes lições vamos aprender aqui hoje. Então, começando o estudo, nós vamos ler o capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 a 6 e fazer os comentários. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui nós vemos a história de Nicodemos, né? E no versículo 1 fala que Nicodemos era um fariseu, né? O que seria fariseu? A religião judaica, ela era dividida em várias seitas, né? Em várias linhas de pensamento, assim também como é nos dias de hoje. Mas as duas principais seitas do judaísmo na época de Jesus eram os fariseus e os saduceus. E os fariseus, como era o caso de Nicodemos, eles eram os mais rígidos no estudo da palavra de Deus, no estudo da Bíblia, do Velho Testamento, que eles tinham em mãos. Eram os mais estudiosos. E Nicodemos, estudando o Velho Testamento, ele começou a notar em Jesus o seu comportamento, os milagres que o acompanhavam, as suas palavras, os seus gestos, e acabou percebendo em Jesus, né, que ele era diferente, né, como nós fizemos no estudo anterior, de quinta-feira passada. Nós falamos sobre os milagres de Jesus. E os milagres de Jesus foram fantásticos. Algo que, mesmo nos nossos dias de hoje, com a tecnologia avançada do jeito que está, é impossível realizar os feitos de Jesus. Então, Nicodemos, esse homem tão estudado, tão inteligente, tão conhecedor da palavra de Deus e também dos costumes judaicos e de tudo, um homem que vivia só para estudar, ele ficou encabulado, né? E ele queria saber quem era Jesus, se Jesus realmente era o Messias, se Jesus era um profeta, quem era Jesus? E ele sai à noite. Acreditamos que ele sai à noite com medo de alguma represária por parte dos sacerdotes do templo, por parte dos religiosos, do sinédrio.
Então ele sai à noite, sai escondido, sai às escondidas para se encontrar Jesus. E ele fala: Jesus, né? Rabi, chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre, né? Um professor, né? Professor, sabemos que é mestre. Por quê? Porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, né? Então, o primeiro erro aqui de Nicodemos é achar que Jesus era um mestre apenas, né? Era simplesmente um homem que tinha boas palavras, bom conhecimento, boas coisas para ensinar e nada mais do que isso, né? E que Deus estava com ele, o abençoava, assim como era o caso de João Batista, mas não passava disso. Ele não conseguiu enxergar que Jesus era o Messias, que Jesus era o cumprimento de tudo que ele lia, de tudo que ele estudava no Velho Testamento. Ele não conseguiu entender isso. Ele não conseguia ver que Jesus era o Messias tão esperado. Ele sabia que Jesus tinha algo diferente. Ele sabia que Jesus era diferente de todos os profetas que ele leu no Velho Testamento, de tudo que ele estudou, de tudo que ele viveu, de tudo que ele viu, de tudo que ele sentiu. Mas não conseguiu enxergar em Jesus a divindade, não conseguiu enxergar em Jesus o Messias, o escolhido de Deus, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, né? E tantos outros títulos ao Messias que ele conhecia no Velho Testamento, mas ele não conseguiu reconhecer. E ele foi lá para ver o porquê que Deus estava com Jesus, né? E Jesus lhe dá logo uma resposta assim, bem seca, né? No versículo 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era nascido do pai e da mãe dele, nascimento carnal, como qualquer ser humano passa por esse processo. Ele é gerado no ventre e nascido. Mas esse nascimento carnal não te faz apto para enxergar as coisas espirituais. Então Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. Você precisa de um novo nascimento espiritual. Apesar de você ser estudado na Bíblia, apesar de você ser conhecedor da palavra de Deus, né, você é conhecedor na parte intelectual, mas não na parte espiritual. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer espiritualmente. Quando você nasce do seu pai e da sua mãe, você se torna parecido com eles. O bebê se parece com o pai e com a mãe. Todos vão visitar um recém-nascido e ficam olhando no rosto do nenê para ver quem ele se parece. Se parece com o pai, se parece com a mãe, né? Por quê? Porque foi gerado dos pais. Foi gerado deles. Então, o nascido espiritualmente, ele também se parece com o seu pai espiritual, de quem ele foi gerado. Gerado de Deus. Então, aquele que nasce de Deus, ele se parece com Deus. Ele é gerado de Deus. Ele recebe a natureza de Deus, né, que é o Espírito Santo em sua vida. E ele passa a enxergar as coisas de Deus. Então Nicodemos, apesar de ler sobre as coisas de Deus, estudar sobre as coisas de Deus, ele ainda não tinha nascido de novo para poder entender as verdades espirituais. Por isso que ele faz aquela pergunta: mas como que posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, né? O nascimento carnal, esse que nós todos os seres humanos passam, né? No seu nascimento lá no hospital, esse não pode herdar o reino de Deus. Jamais, né? É um nascimento de um pecador sendo gerado por outros 2 pecadores. Isso não vai trazer a salvação. E ele não entendeu. O nascimento que traz a salvação é o nascimento espiritual, quando essa pessoa é nascido de Deus. E Jesus diz para ele, no versículo 5, vamos ler outra vez. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, muita atenção para esse versículo.
nascer da água não significa batismo, né? A água, como nós vimos lá nas bodas em Caná, né? As talhas eram cheias de água e era um ritual de purificação para os judeus, né? Eles se lavavam e era um ritual religioso de purificação. Ele simbolizava a purificação espiritual, enquanto as pessoas se lavavam o corpo, né? Seu corpo físico representava uma lavagem espiritual. Então, aqui está falando, quem não nascer da água, quer dizer, da palavra de Deus, uma lavagem espiritual. E eu tenho base bíblica para apoiar isso. Pode abrir lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. Paulo fala sobre isso. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então Jesus, ele se sacrificou pela igreja, pelos crentes, e purificou, lavou os crentes pela palavra, pelo estudo da palavra de Deus, assim como nós estamos fazendo aqui. É assim que se purifica. Para os judeus, a purificação espiritual era um ritual, né, onde eles lavavam o corpo com água, né? E para nós, os crentes, a nossa purificação espiritual, a nossa água, que nós nos lavamos e nos purificamos a cada dia, é a palavra de Deus. Então, cuidado, para não criar uma heresia aqui no versículo 5. Batismo não salva ninguém, né? Nós vemos que o ladrão da cruz não foi batizado, mas ele foi salvo. Jesus prometeu que ele seria salvo, né? E se o batismo salvasse, o nosso Salvador não seria Jesus, e sim João Batista, que veio batizando e começou seu ministério antes de Jesus. A salvação vem pelo sangue. Nós vemos lá que as talhas que eram usadas, lá no estudo da semana passada, as talhas que eram usadas para a purificação eram usadas com água, e Jesus transformou em vinho, simbolizando o seu sangue. Então quer dizer que a água não purifica ninguém, mas sim o sangue de Jesus. E Jesus fala, se você não nascer da água e do Espírito, né, da palavra de Deus, e espiritualmente do Espírito Santo, você não vai poder enxergar e ver o reino de Deus. Jamais. Você não vai conseguir entender, como muitos hoje, nos nossos dias, não entendem. Por quê? No versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento físico, humano, esse que nasceu, ele não está apto para entender as coisas de Deus. Ele entende as coisas dessa terra. O que nasceu carnal, ele é apto para entender as coisas dessa terra. Ele entende os sabores dos alimentos, ele entende o cheiro que está no ar das coisas, ele sabe cada cheiro ao que se refere, e ele entende as coisas desta vida. Mas as coisas espirituais, o nascimento carnal não serve, mas sim o espiritual, né? Segunda leitura, versículos 7 até o 12, continuando o estudo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui nós vemos que Jesus conversava com Nicodemos. Era uma conversa entre duas pessoas. Mas aqui do versículo 7 até o 12, nós vemos que ele fala no plural, como se estivesse conversando com várias pessoas. Na verdade, Jesus estava conversando apenas com Nicodemos. Mas por que ele fala no plural? Ele fala no plural, ele fala sobre todos os religiosos que não compreendem a palavra de Deus, que não compreendem as verdades espirituais. Ele fala de todos aqueles que não têm espiritualidade, que procuram na religião a espiritualidade, mas não encontram. Porque a verdadeira espiritualidade
ela vem do Espírito Santo, do novo nascimento. Né? E ele diz, Jesus fala sobre o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Né? O novo nascimento é como o vento. Né? Você não pode ver o vento. O vento é invisível. Você não sabe de onde ele vem. Amanhã cedo, você não sabe para que lado o vento vai estar. Né? E você não sabe de onde ele veio, de que lugar ele veio e nem para onde ele vai. Né? Mas você pode sentir o vento. Você pode sentir um vento frio, um vento quente. Você pode sentir na sua pele. E você pode ver as mudanças que o vento causa no ambiente. Você pode ver as folhinhas sendo arrastadas no chão. Um vento muito forte pode destelhar uma casa, você pode ver isso. Você pode ver as placas sendo derrubadas, as árvores sendo derrubadas. Então você não pode ver o vento, mas você pode ver as consequências do vento, o que o vento causa. Então o Espírito Santo ele também é assim. Você não vê a ação, você não vê ele dentro das pessoas, né? Mas você vê a ação que ele causa na vida das pessoas. Por isso aquele que se diz que é crente, né? Eu sou um crente, eu sou um nascido de novo. Você não vê o Espírito Santo dentro dele, porque o Espírito Santo é espiritual. Os nossos olhos carnais não pode ver. Mas você vê a mudança que o Espírito Santo causa nessa vida. Isso você pode ver, né? Mas Nicodemos não podia ver, porque ele não tinha nascido de novo. É necessário nascer de novo, né? E Nicodemos perguntou para Jesus, mas como pode suceder isso? Como pode ser isso? Né? Não entendo nada do que você diz. O vento vai para lá e o vento vem para cá. Não compreendo. E Jesus dá uma resposta dura e verdadeira para ele. Poxa, Nicodemos, você é mestre aqui em Israel, você é um professor, você ensina e não pode compreender essas coisas tão simples que qualquer coitadinho que é nascido de novo, qualquer simplesinho, qualquer faxineiro, qualquer varredor de rua, qualquer pessoa que é nascida de novo no Espírito Santo pode compreender. Então as coisas espirituais não estão reservadas para os intelectuais, mas para aqueles que nascem de novo. Não é preciso ser um teólogo para ser salvo. Não é preciso ter o diploma do colegial para ser salvo, nem do ensino fundamental. Basta você se arrepender e crer em Jesus. Você vai ser participante do novo nascimento e assim você vai compreender as coisas espirituais. Porque você vai nascer de Deus e você vai ter a natureza de Deus agindo dentro de você. Aí sim você vai estar apto para entender as coisas espirituais. Mas aqueles que são da carne, que vivem na carne, jamais poderão compreender, como era o caso de Nicodemos. Uma analogia interessante é dizer que Nicodemos vem à noite, né? Nicodemos vem das trevas e ele vem em busca da luz. Mas ele não pode, ele não entende, ele não enxerga a luz, ele não compreende que Jesus é a luz que traz a visão espiritual. Ele não compreende. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. E é necessário nascer de novo. É necessário um novo nascimento para que você possa enxergar as coisas espirituais. E para você nascer de novo, você tem que saber quem Cristo é. Nicodemos não sabia. Nicodemos chamou Jesus de rabi, mestre, bom mestre, né? Professor. Mas Jesus é muito mais do que um professor. E por ele não compreender quem é Jesus, ele também não pôde compreender as verdades espirituais, né? Muitos hoje veem Jesus como um Jesus histórico. Ah, Jesus, quem é Jesus? É aquele que morreu na cruz, né? Mas não entendem a natureza espiritual de Jesus, a divindade de Jesus. Por isso não podem enxergar as coisas espirituais. Versículos 13 a 15, olha aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, né? Então Jesus fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Nenhum homem jamais
né, pôde estar frente a frente com Deus, lá no céu, né? Alguns em visão visitaram uma parte do céu, mas lá diante do trono de Deus nenhum homem esteve ainda, um ser humano. Então Jesus ele fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, né? O Filho de Deus. Então ele fala, eu vim do céu, eu não sou um mestre qualquer, eu não sou um professorzinho qualquer, eu sou Deus em pessoa. Eu vivo face a face diante de Deus, e você não reconhece a minha divindade. E ele fala que Moisés levantou a serpente no deserto. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles blasfemaram contra Deus, porque também não tinham nascido de novo. E eles falaram mal de Deus, e Deus mandou serpentes no deserto, cobras, para picá-los. E eles começaram a morrer, e sofrer com o veneno das picadas. Então Moisés faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca e levanta. E esses que eram picados pelas serpentes, as pessoas levavam eles até a serpente, e quando eles olhavam para a serpente, eles eram curados. E a mesma coisa, Jesus mostra a sua obra expiatória, que ele também foi levantado numa madeira, né? Também foi levantado como num poste, né? E todo aquele que é ferido, que é morto, que está doente pelo pecado, quando ele olha para Cristo, quando ele olha para Jesus e o reconhece como Filho de Deus, e o reconhece não como um mestre, mas como Salvador do mundo, ele também é curado da sua doença, que é o pecado. Versículos 16 até o 21. Lindo versículo, bom para memorizar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, feitas em Deus. Então, ele dá aqui a receita do novo nascimento. Como nascer de novo? Você que está me ouvindo aí, irmão Alisson, como eu faço para nascer de novo? Para nascer de Deus espiritualmente e enxergar as coisas espirituais? A resposta está aqui no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a humanidade. O mundo, quer dizer, toda a humanidade, desde o primeiro homem que nasceu até o último. Deus amou a raça humana, o ser humano. E por esse amor, ele envia seu Filho, Jesus Cristo. Ele envia seu Filho para quê? Para morrer pelos nossos pecados, pagar nossa dívida de pecados diante de Deus. E todo que crê em Jesus tem a vida eterna. É simples, é isso. É só isso o Evangelho. O Evangelho está todo resumido nesse simples versículo. Deus te amou, enviou Jesus por você. Se você crê nele, não como creu Nicodemos, um simples mestre, mas crê que ele é o Filho de Deus, que ele tem a natureza de Deus e que ele tem o poder de te ressuscitar um dia, de te dar a vida eterna, assim como ele ressuscitou, assim como ele também saiu da sepultura. Aí sim, se você crê nele, você tem a vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não estava para julgar Nicodemos, assim como Nicodemos julgava os procedimentos dos fiéis do judaísmo. Nicodemos julgava, falava, você tem que respeitar tal ensinamento, tal mandamento para você ser salvo. Jesus não veio para julgar, falar para você, você tem que respeitar isso e aquilo para você ser salvo. Não, ele veio para morrer em seu lugar. Essa é a receita do novo nascimento. É crer em Jesus,
Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Quem crê em Jesus não é mais julgado. Por quê? Porque Jesus pagou sua dívida na cruz. Ele pagou por todos os seus pecados. Se você crê nele, se você se arrependeu, primeiramente, e crê nele como seu Senhor e Salvador, você já não tem mais julgamento. Por quê? Porque toda a condenação caiu em cima de Jesus. Ele tomou o seu lugar na cruz. Ele pagou o preço que a lei exigia no seu lugar, porque a lei não exigia e não exige nada de Jesus, porque ele é perfeito. A lei não tem nada contra Jesus, porque ele não desrespeita a lei de Deus. Pelo contrário, ele faz cumprir a lei de Deus. Então, quem nele crê não é julgado. Se você se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus como Messias, como leão da tribo de Judá, como Salvador, como o Cordeiro, né, que foi morto para que você fosse perdoado, se você crê nele nesta maneira, você não é julgado. Você vai morrer e já vai ser salvo. Por quê? Porque Jesus pagou a sua dívida. Agora, quem não crê, olha lá, vamos ler o 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Em outras traduções, diz, a quem não crê já está condenado. Então, aqui no versículo 16 nós vemos o quê? Que Deus amou o mundo. Deus ele abriu o leque da salvação para todos. Aqui derruba, esse versículo derruba as ideias calvinistas. Deus abriu a salvação a todo homem que crer em Jesus. E aquele que crer, ele dá a opção. Quem crê não será julgado. Quem não crê será condenado. Então a salvação está aberta a todos. Basta você nascer de novo. E como nasce de novo? Como que eu nasço de novo, irmão Alisson? É simples. Você se arrepende de tudo, de todos os seus pecados e do seu egoísmo e de tudo que você é e já praticou e pratica na sua vida. E aceita o sacrifício de Jesus na cruz como o único e suficiente meio de salvação da sua alma. Você nasce de novo. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Nicodemos andava nas trevas. Nicodemos andava em trevas espirituais. Ele não enxergava a espiritualidade. Ele não enxergava o caminho que levava até Deus. Os seus estudos sobre teologia, os seus estudos sobre tradição e comportamento da nação israelita não traziam para ele a visão espiritual. Né? Muitos estudiosos hoje, soberbos, teólogos e grandes teólogos, não enxergam as verdades espirituais. Por quê? Porque não nasceram de novo. Né? Então, Nicodemos vai à noite, vai nas trevas para se encontrar com a luz, mas ele não enxerga a luz. Não enxerga a luz por quê? Porque não nasceu de novo, não se arrependeu. Amava mais o judaísmo do que aquele que nasceu do judaísmo, que é Jesus, né? Que nasceu dos judeus para salvar o mundo. E por isso ele não enxergou a luz. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então a verdade está onde? Jesus é a verdade. Jesus disse um dia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você ama a verdade, você ama Jesus, porque Ele é a verdade, a expressão máxima da verdade. E se você ama a verdade, você se chega para a luz. Você passa a enxergar as verdades espirituais de Deus. E você é salvo. É isso que você precisa fazer hoje mesmo. Se arrepender e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Você deixa de andar nas trevas, assim como foi Nicodemos, que andou à noite atrás de Jesus, mas você anda na claridade espiritual, na luz espiritual, como nós falamos no primeiro estudo, na luz que te faz enxergar as verdades de Deus. E quinta-feira, na próxima quinta-feira, nós vamos estudar o restante
do capítulo 3. Obrigado por acompanhar o programa Na Contramão. Obrigado por acompanhar a Kadosh Web Rádio. Continue ligado na Kadosh, né? Temos hinos evangelísticos e também bons estudos e bons programas para que você possa crescer no conhecimento e na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais! Tchau!